Olá pessoal, você está aqui no canal Educacional THM, eu sou o Otávio Filpo e hoje vou ser o seu instrutor nesse assunto que é tão utilizado na sua graduação, em projetos de análise de dados, em várias coisas que relacionam estudos iniciais da estatística, que é a correlação. Bom, a correlação é um tema da estatística muito importante, né? É uma das primeiras coisas que você vê numa disciplina de estatística básica na faculdade ou no curso de análise de dados, que você começa a entender lá como que algumas variáveis se relacionam. Então, vamos piscar aqui para nossa tela. Piscando aqui para nossa tela, a gente vai começar a nossa aula, né? A gente não vai entrar tanto aqui no tema do que é a correlação, tecnicamente falando, como que ela é calculada. Vamos ensinar como fazê-la na linguagem R, utilizando a linguagem R. Então aqui vamos definir a primeira variável, a variável x, depois a variável y, e como que eu calculo essa correlação na linguagem R. Simples, utilizando o comando cor ou cor e repassando as duas variáveis aqui da linguagem R. E essa correlação deu 1, né? Ou seja, elas estão positivamente relacionadas, assim, quase que perfeitamente, estão numa crescente perfeita ali essas duas variáveis. Agora, como que eu faço isso para mais de duas variáveis? Né? Eu tenho vários casos em que eu quero entender como toda essa relação de dados funciona. Como que eu faço isso para mais de uma variável? Então vamos definir um data frame aqui. Ó, percebam, nosso data frame aqui tem 5 observações, né, com coluna x, y, z, e eu quero entender a correlação que todos esses dados têm entre si. E é mais difícil? Não, é ainda mais simples. Ó. Percebam, antes eu passava dois argumentos, o argumento das duas variáveis, agora eu só passo o argumento do data frame que a minha correlação acontece. Então aqui, ó, todas as nossas variáveis estão relacionadas com 1 ou menos 1, ou seja, elas estão muito bem correlacionadas, né? A correlação ela varia entre 1 e menos 1. E quanto mais próximo desses extremos, quer dizer que as nossas variáveis estão mais correlacionadas. Aqui, agora, a gente teve uma dúvida no post aqui que eu convido vocês a também seguir o nosso Instagram. Aqui o Instagram da THM Estatística, nossa consultoria, que também oferta essas aulas, tem toda a nossa parte educacional. E a gente posta sobre vários assuntos de estatística, vários assuntos relacionados ao R. E aqui, ó, um tempo atrás, umas semanas atrás, a gente falou sobre correlação. E a gente teve uma dúvida aqui do Ramon Quaresma, que é como que faço uma correlação pegando um pacote em CSV. E aí, como é? Bom, é tão simples quanto essa que eu mostrei para vocês. Aqui a gente está utilizando o próprio mtcars, né, que é um pacote padrão do R. A gente não precisaria carregar ele no arquivo CSV, mas a gente está carregando para mostrá-la para o Ramon como que faz isso carregando dados de arquivos CSV. Então aqui, ó, eu estou definindo aqui a minha variável com o nome mtcars, estou fazendo um read CSV, né, ele está lendo esse CSV, e aqui é o caminho do meu arquivo CSV. E aqui eu estou definindo, né, a primeira coluna, esse row.names, eu estou definindo a minha primeira coluna como o índice desse data frame que a gente vai criar. Então aqui, ó, já rodou aqui, já está aqui o mtcars, bonitinho, para que a gente possa agora analisar como que se dá essa correlação. Tão simples quanto ao exemplo anterior, aqui cors.mtcars, e percebam aqui, ó, já rodou a nossa correlação. Essa aqui são como todas as variáveis do mtcars se relacionam. Tá, Otávio, mas caramba, tem muita variável aí. Como que eu vou visualizar isso melhor? Bom, a gente mostra um bônus aqui para vocês, tá? Que a gente vai plotar agora um gráfico de heatmap aqui com essa correlação dos mtcars, fazendo aqui uma rampa, né, de cores para que fique mais fácil de ver. Então vamos rodar. Ó, reparem aqui. Essa aqui é aquela nossa correlação. Então percebam que num gráfico de heatmap fica muito mais fácil. Tem até aqui como esses dados se agrupam, né? Percebam, esses números aqui espalhados e até um tanto desorganizados são a mesma coisa do que essa imagem aqui nessa correlação. Então percebam como o R consegue definir muito bem, né, algumas coisas que a gente pode ver na visualização de dados, com análise de dados,
e com uma correlação muito simples. Bom, essa foi a nossa aula de correlação. Nos siga aqui no canal, que a gente vai ter cada vez mais aulas dessas sobre assuntos relacionados da estatística. E a gente fica muito feliz que você assistiu até o final dessa aula. Esperamos poder ajudar você nas suas análises de estatística, nos trabalhos da faculdade, nos trabalhos da pós-graduação e no que a correlação, uma análise puder te ajudar. Fica ligado porque a gente vai postar mais aulas com o assunto de estatística. Abraço, pessoal!